Não temais, não andeis ansiosos, não cobiceis. Vocês já perceberam como a Bíblia nos instrui a vedar todos os tipos de sentimentos negativos? E quando lemos em Efésios 4, 26, que nos ensina: irai-vos e não pequeis, erroneamente interpretamos que não devemos nos irar e acabamos esquecendo da parte do não pequeis. Ao invés de nos concentrarmos corretamente para que a ira não se torne pecado na nossa vida, nós acabamos nos desgastando ao fingir que não estamos irados, o que acaba fermentando ainda mais a raiva que sentimos e produzindo ainda mais pecado. Acreditar que a Bíblia proíbe a ira ainda gera um outro problema. Se não devemos nos irar, como podemos explicar todos os trechos que nos falam sobre a ira de Deus? Como podemos explicar o episódio em que Jesus derruba a mesa dos cambistas, expulsa as pessoas que comercializavam no templo e grita: vocês estão transformando essa casa de oração em um covil de ladrões? Se até Jesus, que era justo, calmo, sensato e equilibrado, se irou, então precisamos rever nossos conceitos sobre a ira. Afinal, sabemos que Jesus não era guiado por emoções, e sim pela vontade do Pai. Também acreditamos que Jesus agia sempre em concordância com o Espírito Santo e nunca inflamado pela carne. Em Gálatas 5, 20, colocamos a ira na lista das obras da carne. Conhecemos por experiência os efeitos destrutivos da violência em nossa sociedade. Diante disso, só uma conclusão é possível. Existem dois tipos de ira. Existe uma ira que é divina, justa, santa. E existe uma ira que é maligna, perversa e carnal. Os dois tipos de ira têm a mesma característica. Geram revolta contra o mal, irradiam energia e força de vontade, acabam com a passividade e mobilizam a uma ação. Se não podemos determinar a espécie da ira pelo sentimento em si, certamente podemos definir se a ira é justa ou carnal, por seu resultado. Ao invés de reprimir a ira, precisamos aprender a controlar o modo como reagimos a ela, para assim evitarmos cometer atos que nos arrependeremos depois. A minha oração é que, conforme você escuta esse devocional, Deus lhe dê força e sabedoria para você diferenciar o fogo da ira carnal e canalizar a sua indignação de forma justa, santa e divina. Vamos pensar primeiro sobre a ira carnal. A ira carnal é apressada, é impulsiva. Ela exige que nós tomemos uma atitude imediata. Ela fermenta em nosso ser e tira de nós a capacidade de pensar e raciocinar. Em Provérbios, a ira é repetidamente relacionada à insensatez. Porque ainda que conheçamos as consequências da ira e saibamos que ela se voltará contra nós, ainda assim a liberamos sem controle algum. Vejamos agora os frutos da ira. Quando nos iramos, falamos e fazemos coisas sem pensar, que depois acabam nos trazendo desgosto. Quando a ira se torna violência, ela pode ferir. A ira justa. A Bíblia trata abundantemente da ira divina, o que levou muitas pessoas a suporem que Deus está bravo com elas, aguardando uma oportunidade apenas para lhes castigar. No entanto, isso é incompatível com a natureza de Deus, que é amor. O que dizer então do Salmo 7:11, que diz que Deus sente-se indignado todos os dias? Como um bom pai,
Deus se ira para defender os seus filhos. A ira do Senhor sempre esteve direcionada aos inimigos que continuamente pelejavam contra os filhos de Israel, roubando suas colheitas, os escravizando e sequestrando suas esposas e filhos. Os pagãos acendiam a ira divina, porque se contaminavam e contaminavam o povo de Deus com seu mau exemplo. Eles adoravam a deuses estranhos, praticavam orgias, prostituição e rituais de autoflagelação. Deus tomava vingança a favor de seus protegidos para defender sua integridade espiritual, física e moral. Também por ser um bom pai, quando Deus se ira para corrigir os seus filhos,